Que a graça e a paz do Cordeiro estejam com todos vocês. Abramos nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Nós ouvimos o Novo Testamento pregado nessa manhã, ouviremos o Antigo Testamento pregado nessa noite, e de ambos os lugares, o Evangelho de Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 22, uma das histórias mais conhecidas de toda a humanidade, mesmo por aqueles que nem sequer conhecem a Jesus Cristo, talvez. Gênesis 22, eu farei a leitura de todo o capítulo, e essa será a porção da palavra de Deus que será pregada nessa noite. Gênesis 22, essa é a palavra da salvação. Deus, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá,
lhe deu também a Luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Vamos orar. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, El Olam, Deus eterno e todo-poderoso, diante da tua palavra nós ficamos perplexos, porque ela é toda sábia, enquanto nós ignorantes. Obrigado porque ela é luz, como nos lembramos nessa manhã, para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Sem ela, ó Deus, continuaremos em escuridão. Que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações, para recebermos, ó Deus, a porção do Teu Evangelho escondida aqui, nessas palavras do Antigo Testamento. Tende misericórdia de nós. E nós te rogamos por todos aqueles que entraram e ainda não são filhos de Abraão, e que precisam se tornar nessa noite filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, descendentes segundo a promessa e não segundo a carne. E isso só pode acontecer mediante arrependimento, uma resposta afirmativa ao teu santo evangelho. Por isso te rogamos que o teu Santo Espírito nos visite poderosamente e regenere corações e transforme vidas. Tende misericórdia de nós e nos ajuda, ó Deus, a sermos aprovados nos testes da fé que o Senhor continua colocando em nossas vidas. Em nome de Jesus, o nosso Cordeiro, é que nós oramos. Amém. Amém. Você se mudaria para Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte? Uma cidadezinha com menos de 20 mil habitantes, mas próxima da praia, 40 minutos talvez. É para lá que o Levi está indo. Levi deve ser ordenado essa noite, se tudo correr bem, e servir ao Senhor ali, naquele lugar, que ninguém aqui imaginava que seria até alguns dias atrás. O Senhor Deus sabe todas as coisas, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Sem dúvida alguma é um teste. Está tudo bem lá em Água Branca, muitos planos, assim como em nossas vidas está tudo bem, mas de repente o teste chega. Ir para Ipanguaçu, sem dúvida alguma, é um teste. Não é fácil se mudar, muito menos para um local assim. Eu creio que é um pouquinho melhor que Água Branca. Mas vejam, existem testes mais difíceis em nossas vidas. Esse é um teste, mas ele não chega nem perto de o que John Owen, o grande puritano, o grande teólogo, o príncipe dos puritanos, passou em sua vida. Como é que você reagiria diante do teste de fé pelo qual John Owen passou? John Owen se casou, teve 11 filhos, dentre os quais todos, exceto uma filha, morreram na infância. 10 filhos de John Owen morreram na infância. Para continuar um pouquinho o teste, ele consegue ainda viver mais que a sua filha, que morreu na juventude, e viver um pouquinho mais que a sua esposa, que morreu alguns anos depois. John Owen, o príncipe dos puritanos, viu todos os seus filhos e esposa morrendo. Como é que você reagiria a um teste como esse? Nós estamos aqui em Gênesis 22. O texto começa nos dizendo que é uma prova de Deus a Abraão. Não é uma prova de Deus por qualquer razão, por capricho, mas com um propósito específico. E nós temos visto isso ao longo da história de Abraão, desde Gênesis 12. E nós vimos nas últimas semanas, então, Gênesis 21. Como esse capítulo é fundamental para entendermos que agora, nesse momento da história de Abraão, ele está preparado
para passar por aquele teste. O capítulo 21, o começo dele, é como uma prévia para o capítulo 22. Lembrem-se, ali Abraão recebe uma ordem duríssima do Senhor: mandem embora o teu filho Ismael. Ele não é o filho da promessa. A herança não vem por ele. O texto é bem claro. Isso foi muito penoso a Abraão. Ele é pai. Não é nada fácil mandar o seu filho embora. Nós olhamos para o final do capítulo 21 e percebemos aqui mais uma vez um relacionamento entre Abraão e Abimeleque. Quando nós vemos a importância de votos, juramentos, como vão acontecer nessa noite mais uma vez. E no finalzinho do capítulo 21, nós entendemos que Deus adora, que Abraão adora ao Senhor, chamando-o de Deus eterno, El Olam. E o versículo 34 é bem claro. Abraão, por muito tempo, morou na terra dos filisteus. Estava tudo muito bem na vida de Abraão. Ele estava em paz. Abimeleque não guerreava contra ele não guerreava contra Abimeleque, os servos de Abimeleque não tomavam mais seus poços e vice-versa. Estava tudo tranquilo. Até que Gênesis 22, então, aparece. E nós nos lembramos nessa noite que o Deus que provê, Ele é o Deus que prova e que espera de nós a nossa prontidão em obediência. Jeová Jirê, Ele prova e exige prontidão. Como eu falei, existe um propósito claro nesse teste. E a primeira coisa que nós vemos aqui, então, nos versículos 1 e 2, é exatamente isso. A aprovação de Abraão e de Isaque. Isso é importantíssimo. A aprovação, ela não é apenas a Abraão. Ela também envolve a vida de Isaque. Isso vai ficar óbvio ao longo do texto. E é claro que nós, como filhos de Abraão, devemos entender que Deus continua nos provando em maior ou menor medida. O versículo 1 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. É importante que isso não havia aparecido antes, desde Gênesis 12, mas é óbvio que esse não é o primeiro teste de Abraão. De Gênesis 12, quando ele é chamado para uma mudança mais significativa do que ir para o Rio Grande do Norte, ele não sabia para onde estava indo, ele não tinha conhecido ali. Sem dúvida alguma, um grande teste para um homem que era ainda imaturo na fé. Abrão ainda, nem Abraão era, tinha acabado de ser regenerado, convertido, justificado, começava o seu processo de santificação. E nós vemos ainda em Gênesis 12, Abrão precisando ir, por causa de pecado, ao Egito, e lá falhando no teste da fé. E desde aquele capítulo, então, até Gênesis 21, nós vemos exatamente isso. A fé de Abraão no alto, a fé de Abraão embaixo. Uma montanha russa que se parece muito com a minha vida e com a sua. Você já foi testado pelo Senhor, sem dúvida alguma. Talvez nunca desse nível aqui. E se Ele permitir, que nós nunca sejamos testados nesse nível aqui. Mas Ele exige de nós prontidão, se nós o entendemos como um Deus provedor, um Deus que prova, sim, os seus filhos. Os testes, então, de Abraão, assim como os nossos, nos preparam para testes ainda mais difíceis. E nós entendemos que essa dificuldade não é apenas para ver se Deus realmente é o nosso Deus, mas é para um propósito claramente também nosso. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. A mensagem é veterotestamentária e neotestamentária também.
Deuteronômio 8, versículo 2 e depois o 16. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nestes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha o 16 agora. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Essa parte final todos nós queremos. Você já disse algum dia, talvez de forma mais declarada ou mais tímida, Jeová Jirê é a figa do crente. É aquele pensamento positivo do crente. Eu preciso de um carro, Jeová Jirê. Eu preciso de uma esposa, Jeová Jirê. E nada acontece. E parece que eu não tenho tanta fé assim, ou eu não estou dizendo o nome direito. É superstição, é amuleto. O nome não quer dizer isso, nós veremos já já. Mas eu quero o bem do Senhor. Mas o bem do Senhor, ele vem depois da provação. Olhe, por favor, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quem aqui, em sã consciência, entende a provação de Deus como um motivo de alegria? Como é que nós nos portamos na hora da doença? Como é que nós nos portamos na hora da morte inesperada? Como é que nós nos portamos na hora em que a nossa biografia diz que 11 dos nossos filhos morreram na infância? Que alegria você sentiria se o seu filhinho hoje morresse na mais tenra idade? A provação tem um propósito. Deus não está apenas ao seu bel prazer, rindo de nós, quando essas coisas acontecem, muito pelo contrário. Nós estamos, no mínimo, amadurecendo e entendendo que isso é para o nosso bem. É por isso que é fundamental, então, que quando nós entendemos aqui a palavra prova, teste, provação, eu preciso interpretar bem isso. E muitas pessoas o têm feito mal. Deixa eu dar 2 exemplos claros para vocês. Bob Dylan, o grande poeta, Highway 61, uma de suas músicas, começa com uma interpretação desse fato. Ele diz assim: Deus disse a Abraão, mate-me um filho. A Abe, que é um apelido de Abraão, Abe diz, você deve estar brincando comigo. Deus responde, não. Abe diz, o quê? Deus diz, você pode fazer o que quiser, Abe, mas na próxima vez que você me vir chegando, é melhor correr. Bem, Abe diz, onde você quer que a morte aconteça? Deus diz, lá na Highway 61. Nós não estamos aqui para interpretar a grande poesia de Bob Dylan, mas sim para entender que mesmo esse homem conseguiu, em parte de sua música, reagir como muitas pessoas reagem, inclusive crentes. Deus, você deve estar brincando comigo. Você quer o meu filho, aquele que você me deu depois de tantos anos pedindo. Você quer a minha saúde, você quer o meu dinheiro, você quer o meu carro, você quer aquilo que o Senhor mesmo me deu. Quando eu falei Jeová Jirê, e o Senhor respondeu, agora o Senhor quer tirar isso de mim? Você deve estar brincando. Mas um filósofo famoso, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, ele leva essa interpretação do teste a um nível ainda mais perigoso. Falando sobre ética, esse
filósofo chegou a uma definição chamada de transcendência do ético. O que seria isso? Em outras palavras, Kierkegaard diz: a fé é capaz de transformar um assassinato em ato santo. Como assim, Kierkegaard? Nós não somos tão inteligentes quanto você. Por favor, nos explique. Ele está dizendo, ora, Deus falou para matar, mesmo que ele tenha dito em outro lugar, não assassinarás. Quando Deus diz, então ele mesmo pode revogar a sua palavra. Se Abraão de fato tivesse matado a Isaac, literalmente falando, isso não teria sido um pecado, segundo Kierkegaard. E nós temos um problema grave com isso. Primeiro, porque Abraão não matou literalmente Isaac, isso é fundamental na história. E Deus não muda, Deus é imutável, assim como suas leis. Não existe o transcendental do ético. Matar um filho naquelas circunstâncias seria um terrível assassinato. As coisas começam a piorar agora. Como é que eu obedeço a Deus, que claramente me coloca em prova e fala, mata o seu filho, o mandamento é claro aqui, a ordem é clara, oferece o seu filho em holocausto. Abraão precisava degolar Isaac, cortá-lo em pedaços e queimá-lo. Você faria isso com o seu filho? Em sã consciência, como é que você responderia a esse Deus? Hein? Você deve estar brincando comigo. Como assim? Existe um sacrifício de mudar de cidade, servir o Senhor onde quer que Ele me mandar, abrir mão disso, abrir mão daquilo, mas oferecer um filho em sacrifício? E vejam que é muito mais profundo, gente. Não era qualquer filho. Era, depois do capítulo 21, de fato, o único filho de Abraão. Ismael foi embora. Ismael foi, de uma certa forma, deserdado. Com o coração muito contrito e triste, Abraão mandou ele embora, ordenado pelo Senhor. Agora ele tem um filho apenas, que ele amava, é óbvio. Mas aquele filho representa tudo. É a esperança de Abraão. É o descendente da promessa. Sem Isaac não há esperança. Sem Isaac está tudo perdido. Deus, o Senhor só deve estar brincando comigo. O Senhor mesmo me disse que Ele é o herdeiro. O Senhor me dá o herdeiro depois de tantos anos de luta, tantos anos de pecado, tantos anos de provas. E agora o Senhor manda oferecê-lo em holocausto. Nós olhamos para Bob Dylan, Kierkegaard e talvez outros que não conseguem entender muito bem esse texto e nós ainda ficamos boquiabertos em relação a isso. Qual é o entendimento, então, meus irmãos, desse teste de colocar Abraão à prova aqui, senão que esse teste é um teste de fé, confiança e amor? Vamos nos lembrar. A gente conhece o final da história, mas Abraão não conhecia. Exatamente como Jó não conhecia o final da história. Nós conhecemos. Nós estamos acompanhando o drama de Abraão e o drama de Jó, sabendo que no final vai dar tudo bem. Mas nem Jó, nem Abraão sabiam disso. Quando o câncer invade a sua vida, você pode até dizer na frente dos outros, o Senhor vai me livrar, vai dar tudo bem no final, Jeová agirei. Mas quando você está sozinho, lá na sua casa, você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Você não sabe por quanto tempo você vai ficar nessa doença. Você não sabe nem sequer se vai ser curado. Você começa a duvidar, você começa a entender então, que a nossa fraqueza impede
que nós passemos e sejamos aprovados no teste de fé, confiança e amor. É por isso que é fundamental entendermos aqui, meus irmãos, que qualquer teste pelo qual nós passemos, ordenado pelo Senhor, é um teste ínfimo diante do que Abraão está aqui passando. Mais uma vez, não é meramente um filho que ele vai matar, é o filho da promessa. Ele está acabando com a esperança do cosmos ao assassinar o seu filho. O que Abraão faz? É um exemplo para nós. Ele não fica dizendo, que tipo de Deus faria isso? Um Deus bom jamais pediria o meu filho em holocausto. O Deus da minha Bíblia não é o Deus de Gênesis 22. Tira esse capítulo da Bíblia. Mais uma vez, a promessa está em perigo. A promessa esteve em perigo antes. E o que foi que aconteceu? O Deus da promessa, Jeová Jireh, cumpriu a sua promessa. Ele manteve a sua promessa. Ele protege o herdeiro e a descendência. E é por isso então que diante do teste, agora Abraão faz o quê? Ele obedece. A aprovação de Abraão e de Isaque mostra que Deus exige de nós a mesma prontidão demonstrada aqui por Abraão e Isaque. Leiamos mais uma vez, versículos 3 a 10. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Levi, ainda dá tempo para você não ser ordenado nessa noite. Ainda dá tempo para você voltar a uma vida comum, como um cristão qualquer, arrumar um emprego, se casar, ter uma família, talvez até ser um presbítero regente na igreja. Levi, sem dúvida alguma nós somos crentes e seremos provados assim como os crentes são provados, mas parece que os ministros da palavra têm uma provação um pouquinho maior. Parece que os ministros da palavra são chamados para serem modelos do rebanho também nisso. E eu lhe pergunto nessa noite, Levi, você está pronto não apenas para pregar a palavra de Deus, mas para servir de exemplo dessa mesma pregação, especialmente em momentos de prova? Qual é a sua prontidão, Levi? Qual é a prontidão sua, crente aqui nessa noite? É a mesma de Abraão e de Isaque? Ou nós ainda somos tão imaturos? A prontidão de Abraão e de Isaque é mostrada aqui nos versículos 3 a 5, na preparação, na jornada e na certeza. É essa prontidão numa viagem, numa jornada que durou 3 dias. O versículo 4 é claro, ao terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, aquela montanha que Deus havia designado. Ele, para sair em jornada, ele se prepara. É um holocausto, precisa de muito material. Ele precisa levar 2 servos consigo.
A viagem é longa. Imaginem, meus irmãos, a necessidade de perseverança nesse trajeto, nesse tempo todo. A provação geralmente não é curta. A provação geralmente não é algo que vem e nós sofremos um pouquinho e vai logo embora. Não, você sabe o que é padecer por causa do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos nós deveríamos saber. Abraão não perde tempo. Da mesma maneira que ele obedece a Deus no capítulo 21 para expulsar Ismael, ele levanta cedo para se preparar. Não é que ele quer se livrar logo daquilo, é porque ele entende. Nós veremos já aqui por quê. Que o que Deus mandou ele fazer é um teste que não nega nem a bondade de Deus, muito menos a sua soberania, mas que exige de Abraão toda a obediência. E isso nós vemos aqui na certeza da convicção de Abraão no versículo 5. Por que é que Abraão se levantou cedo? Por que ele caminhou 3 dias para chegar num lugar onde ele supostamente assassinaria o seu filho, a quem ele amava, o único, o filho da promessa? Versículo 5. Porque ele diz no finalzinho aqui: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Meus irmãos, o que é que vai ajudar você na doença, na dívida, em qualquer outra situação de prova? Não é ficar dizendo Jeová Jirê, Jeová Jirê, Jeová Jirê. É confiar em Jeová Jirê. É entender que depois da cruz vem a ressurreição. É entender que depois do sofrimento vem a glória. É entender que nós estamos muito felizes, porque provavelmente a dona Nessi volta para o lar essa semana. Mas e se ela tivesse morrido? E se a cirurgia não tivesse sido um sucesso? E se ela tivesse sido levada do nosso meio, ao invés de trazida de volta? Isso é prova. Isso mostra o quanto nós ainda somos mimados e não temos essa certeza de Abraão. Abraão estava certo que mesmo que ele degolasse Isaque, mesmo que ele cortasse Isaque em pedaços, mesmo que ele queimasse o corpo de Isaque, Deus, de alguma forma, porque ele havia prometido que em Isaque seria a descendência de Abraão, de alguma forma Deus o ressuscitaria. Foi isso que nós lemos em Hebreus capítulo 11. O autor aos Hebreus interpreta isso para nós de uma forma bem clara. Abra lá novamente, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 18. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meus irmãos, que convicção é essa? Se nós nessa noite somos crentes que creem na ressurreição, nós não temos nada a perder. Absolutamente nada. É por isso que Paulo podia ser espancado, preso, quase morto. Ele não tinha nada a perder. O problema é que nós temos muito a perder. O evangelho é muito perigoso para nós. Confessar Jesus Cristo exclusivamente num mundo como esse pode nos trazer muitas coisas ruins. Pode nos tirar os nossos bens. A mesma epístola aos Hebreus fala
que aqueles crentes daquela época foram espoliados, seus bens foram tirados deles por causa da fé. O quanto você acredita na ressurreição nessa noite? Essa crença de Abraão, que não chega nem perto da nossa crença, pelo menos não deveria, porque nós temos a epístola aos Hebreus e Abraão não tinha. É essa crença que faz com que Abraão vá e obedeça a Deus, independentemente da loucura que isso parecia. Mas a prontidão aqui, meus irmãos, não é só de Abraão. A prova, como eu falei, não é só em Abraão, a prova é em Isaque, e a prontidão exigida de Isaque também. Olha aí a partir do versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nós vemos aqui, não se sabe exatamente quanto tempo se passou, do capítulo 21 até o capítulo 22. No capítulo 21, Isaque está sendo desmamado. Aqui ele já é, no mínimo, um adolescente. Eu quero entender, por causa do paralelismo com a história de Ismael, que Isaque tem aqui pelo menos a mesma idade que Ismael tinha, quando Ismael zombou de Isaque, e isso foi razão para ele ser expulso daquela família. Ele é um adolescente. Ele foi criado por pais da aliança, que ensinaram a ele a questão do holocausto, a questão da obediência a Deus, a questão de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, os ensinamentos da história de Abraão, de Ló, Sodoma e Gomorra. Isaque sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Isaque sabia, por que não, que ele era o descendente prometido. Ele sabia que alguma coisa especial estava reservada para ele, e ele vai então com seu pai, e ele quer adorar a Jeová Jirê, mas ele vê a lenha, ele carrega a lenha, ele vê o fogo, o cutelo, mas ele não vê o animal. Pai, a gente precisa de animal. Desde Gênesis capítulo 3, Deus determinou que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Cadê o cordeiro, pai? E aqui a resposta mais fantástica de todas. E eu não sei se essa é a resposta que nós temos dado aos nossos filhos. Versículo 8. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Jeová Jirê. Essa palavra, essa expressão, esse nome maravilhoso, tão deturpado nos nossos dias, surge exatamente daqui. Quando Abraão entende, pela sua crença na ressurreição, de que Deus de fato seria o provedor, para que ele e Isaque voltassem vivinhos da silva, lá para os servos que os aguardavam. Mais uma vez eu pergunto para você nessa noite, essa é a sua fé? Se é pai, se é mãe, eu lhe pergunto, se você tem ensinado realmente os seus filhos, como aqui Isaque demonstrou ter recebido o ensinamento de seus pais. Eu pergunto aos meus filhos nessa noite, aos jovens aqui, aos adolescentes, por que é que vocês vêm ao culto? Muitas vezes vocês vêm ao culto e ficam dormindo, ficam fazendo coisas que não tem nada a ver com o culto. Esse pastor fala demais. Por que vocês vêm ao culto? Isaque estava subindo aquele monte, porque ele sabia que ali ele teria um encontro maravilhoso com Jeová Jirê.
Ele não estava indo só porque Abraão mandou, ele não estava indo só para agradar o seu pai e ganhar um presentinho por causa disso, ele estava indo porque ele sabia que ali ele ia ter um encontro com Deus. É por isso, crianças, é por isso, jovens, adolescentes, que nós vimos ao culto, para estar com o Senhor, para estar com Deus. Mas se você prefere o celular, se você prefere qualquer outra coisa do que estar aqui, então certamente, quando vierem as provações, Jeová Jireh dificilmente ajudará, porque talvez você nem seja servo de Jeová Jireh. Talvez a sua fé não tenha sido de fato manifestada como a de Abraão e de Isaac aqui. Isaac conhecia o sistema sacrificial e ele confiava também no substituto. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Nós já lemos aqui em Gênesis que eles foram para a região de Moriá. E ali no monte chamado Moriá, um sacrifício terrível seria realizado. E o que nós lemos em 2 Crônicas 3, versículo 1, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Não é por acaso que o próprio templo, onde sacrifícios seriam realizados, foi construído no Monte Moriá. Não é mera coincidência. Aquilo que Deus começa lá em Gênesis, continua por todo o Antigo Testamento, a ponto de João Batista poder dizer, como profeta da transição, quando ele vê Jesus Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a esperança de Isaac. Eu quero saber se essa é a esperança dos nossos filhos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos criando os nossos filhos para serem excelentes presbiterianos, líderes de jovens, líderes na igreja. Não, eu estou criando o meu filho para confiar em última instância em Jesus Cristo. Se ele for líder ou não, são outros 500. Mas como meu filho pode ser líder da igreja, um hipócrita, e estar caminhando para o inferno? Isso acontece mais vezes do que nós imaginamos. Jeová Jireh, que os nossos filhinhos, adolescentes e jovens estejam aqui por causa de Cristo, por causa do substituto e somente por causa dele. A prontidão de Abraão e de Isaac nos mostram aqui, a partir do versículo 9, que eles passam no teste. Eles são aprovados, ambos. Versículos 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho. Chega uma hora que um adolescente, um jovem, não sabemos exato a idade do Isaque, chega uma hora que ele começa a entender a situação. Ele perguntou: cadê o cordeiro? Jeová Jireh, ele está esperando, o cordeiro não aparece. Cadê, pai? Vem cá, meu filho, eu preciso lhe amarrar. Eu preciso lhe colocar em cima da lenha. Isaac sabe o que está acontecendo. Isaac tem toda a força, inteligência, tudo para falar: pai, uma coisa é subir com o Senhor até o monte para adorar por meio de um cordeiro. Outra coisa é, o Senhor está me dizendo que eu sou o cordeiro? Isso, filho, exatamente isso. E Isaac, na sua prontidão, ele se deixa ser amarrado.
ele se deixa ser colocado, ele está prestes a receber uma cutelada bem na sua jugular. É estranho como esse sermão ele é geralmente pregado pela perspectiva de Abraão, a fé de Abraão, a disposição de Abraão, a obediência e a prontidão de Abraão. Mas nós estamos vendo que esse texto, sem dúvida alguma, fala disso tudo, mas fala também de Isaac. Isso aqui não está pedindo para nós a prontidão para sacrificarmos aquilo que Deus pede de nós. O texto está dizendo, você é o sacrifício. Você consegue entender textos que dizem que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro diariamente. O Novo Testamento diz que nós somos abençoados, não apenas para sermos salvos por Jesus Cristo, mas também por padecermos com Ele. Qual é a sua prontidão em ser aqui, não só como Abraão e sacrificar qualquer coisa, mas ser um próprio sacrifício por causa de Cristo? O que é que você faria em lugar de Isaac? Deixaria ser amarrado? Deixaria ser colocado no altar? Ou mais uma vez, numa espécie de desespero, perguntaria, que tipo de Deus faria isso? Um Deus bom não pede isso a um pai. Um Deus em sã consciência, ele não dá o filho da promessa e depois tira o filho da promessa. Esse não é o Deus da minha Bíblia. Se ele não é o Deus da nossa Bíblia, então o restante da história não serve para nós. E é esse mesmo Deus aqui então, a partir do versículo 11, que nos mostra a sua provisão. Aqui está Jeová Jirê, sendo Jeová Jirê. A prova acontece, a prontidão é manifestada, e aí Deus vem e mostra quem Ele é. E aí Deus vem e mostra por que é que Ele pediu o teste daquela forma como Ele pediu. E aqui fica claro então, que obviamente, Deus nunca designou que Isaac fosse literalmente assassinado. Mas Hebreus diz claramente, Abraão assassinou a Isaac em seu coração, e Deus o recobrou figuradamente da morte. Abraão e Isaac passam no teste. Mas a partir do versículo 11, nós já estamos preparados para ver então quem é que aparece aqui e intervém. O versículo 11 diz, mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Meus irmãos, vocês estão a essa altura da exposição de Gênesis, cansados e carecas de saber quem é esse anjo do Senhor aqui. Quem é esse anjo do Senhor aqui? Por que ele está com letra maiúscula aqui? Porque aqui nós temos a segunda pessoa da Trindade, chegando e intervindo, e dizendo para nós, Isaac não é suficiente, o carneiro que vai aparecer não é suficiente, para que haja um sacrifício de fato suficiente, o próprio anjo do Senhor precisa ser imolado. Foi maravilhoso hoje de manhã, durante a aula do Levi, falando sobre Moisés como tipo de Cristo, e a Edna fez o comentário. Preciso. O tipo aponta para Cristo, mas o tipo, ele não é Cristo. O tipo não chega nem perto. E está aqui a segunda pessoa da Trindade,
visitando Abraão e Isaac, olhando para aquela cena e sabendo exatamente o que aconteceria com ele anos depois, na plenitude dos tempos. Abraão, Abraão, não precisa fazer isso. Agora Deus sabe que você teme a Ele, que você ama a Ele mais do que o seu próprio filho. Será que Deus não sabia disso? Claro que sabia. Quem precisa saber somos nós. Quem precisa ver quão idólatras nós somos ainda, somos nós. Ah, como nós amamos os nossos filhos muito mais do que Deus. Muito mais. Muito mais. E nós ousamos entrar aqui e cantar louvores ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade, ainda tendo os nossos filhos ou qualquer outra coisa como ídolos em nossas vidas. Sim, o desafio é grande. Não precisamos assassinar os nossos filhos, ufa. Mas precisamos tê-los bem abaixo de Deus. Quando nós não os tratamos como eles merecem, quando nós não os disciplinamos, quando nós não ensinamos a eles que a maior esperança e a única esperança deles é Jesus Cristo, nós estamos amando mais a eles do que a Deus. Porque eles querem ouvir apenas aquilo que agrada. Eles querem ficar em casa dormindo, eles não querem vir para o culto, eles não querem participar da mocidade, da UPA, do departamento infantil. Então tudo bem, fica em casa, filhinho querido, bonitinho da mamãe, e não vai ouvir um sermão onde Jeová Jireh diz para todos nós: vocês precisam me amar mais do que qualquer outra coisa. A provisão do Senhor é maravilhosa. Nesse plano todo, Ele chega no exato momento para mostrar que Isaac não seria sacrificado, mas sim um carneiro em lugar do seu filho. Abraão toma o animal, Isaac certamente se sente aliviado, e eles juntos oferecem ali aquele animal. E Abraão põe como nome para aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jireh. E é interessante nesse versículo 14 que, claro, que para Abraão, ele poderia dizer: o Senhor proverá. Mas quando Moisés está escrevendo Gênesis, esse evento já aconteceu. O Senhor já fez tantas provisões na vida do povo, e mesmo assim, lá nos tempos de Moisés, ao escrever isso, ele diz o quê? No monte do Senhor se proverá. Jeová Jireh. Para o Antigo Testamento, essa expressão sempre era futura. É por isso que hoje eu preciso entender o que significa Jeová Jireh. Jeová Jireh, em última instância para nós, é passado. Eu preciso mudar o verbo, eu preciso mudar a expressão no hebraico. O Senhor já proviu. O Senhor já fez a obra dele. O Senhor já me deu aquilo que garante que quando a doença vier, a dívida vier, a morte de um filho, o que quer que seja, eu entenda com alegria passar por provações. Porque eu não tenho nada a perder. Eu tenho tudo. Eu tenho a cruz de Cristo e, mais importante ainda, a ressurreição dele, a sua ascensão, e tudo que é dele é meu. É por isso que nos versículos 15 a 19, nós vemos exatamente isso. O que acontece aqui nos versículos 15 a 19? Não precisamos ler novamente, mas aqui está uma prova de que o anjo do Senhor é a própria segunda pessoa da Trindade, porque aqui quem está falando é Yahvé.
ele repete as promessas que ele havia feito a Abraão. Ele simplesmente repete aquilo que ele havia prometido lá atrás. Mas agora ele diz, de forma interessante no versículo 18, porquanto obedeceste a minha voz. Aí nós temos a carta de Tiago para explicar isso. É pela graça ou é pela obediência? Como é que fica isso? Deus já havia abençoado a Abraão. Deus já havia dado a promessa, já havia tirado Abraão da sua idolatria. Abraão já estava salvo. Mas na obediência de Abraão, nós vemos que a fé dele era verdadeira. Nós vemos que ele fez aquilo ali por fé, confiança e amor a Deus. Deus não nos abençoa por causa da nossa fé. Deus nos abençoa de forma graciosa mediante a fé, mediante a obediência, mediante ao cumprimento do pacto. Aqui fecha-se um ciclo. É a última vez que Yahvé fala com Abraão. Ele começou falando exatamente essas palavras, ele termina falando exatamente essas palavras. Abraão, o pai da fé, maduro agora, nos ensina o que é ser fiel e nos deixa um filho que é mais fiel ainda. Interessante, olhando para tudo isso, é que nós entendemos que as provisões do Senhor, de fato, são porque Ele é Jeová Jireh. E sem dúvida alguma, Ele continua nos dando aquilo que nós necessitamos porque Ele é Jeová Jireh. Mas quando eu entendo que a maior bênção que Ele me deu é incomparavelmente mais importante do que qualquer outra bênção, as bênçãos que nós recebemos sempre são retribuídas com gratidão, serviço, mais obediência e tantas outras coisas. Um ciclo perfeito que nós devemos sempre querer e desejar no Espírito Santo. Versículo 19 diz: então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. As bênçãos são repetidas a Abraão e a confirmação da promessa acontece. Ele disse aos servos: eu e o jovem vamos adorar e nós voltaremos. E é exatamente isso que aconteceu. Levi, você vai ter o privilégio no seu ministério de pregar o Evangelho, de Gênesis até Apocalipse. Como você fez hoje de manhã na escola dominical. Mostrar que aquela história de Moisés não é apenas uma história sobre o Êxodo, sobre o Egito, mas sim sobre o Evangelho. A grande pergunta é se você consegue entender dos versículos 20 a 24, onde está o Evangelho aqui? Mais uma genealogia. Parece que as pregações de Abraão e sacrifício de Isaac deveriam ir até o versículo 19. O que a gente faz com esses versículos aqui, que parecem um parênteses inútil? Não é inútil coisa alguma. Muito pelo contrário. Eu continuo vendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua provisão aqui. Qual é o nome que chama atenção, obviamente, nessa genealogia? Rebeca. Levi, há 23 anos atrás, nascia uma menina chamada Larissa, que hoje é a sua namorada. Sim, há 23 anos atrás ela nasceu. Pela providência de Deus. Ninguém sabe se vocês vão se casar.
não tenho esse dom, o dom de profecia nesse sentido não existe mais, mas vocês estão caminhando para isso. Eu lhe pergunto, há 10 anos atrás, onde você estava, onde ela estava? Há 5 anos atrás, onde você estava, onde é que ela estava? Mas o Senhor Deus sabia que num belo dia vocês se esbarrariam, não por acaso, mas por providência. E que um belo dia, talvez vocês se casem e gerem descendência. E Levi, não tenha a menor dúvida, que se Deus lhe der a bênção de ser pai, isso é incomparavelmente maior do que qualquer sermão que você fizer, pregar ou qualquer outra coisa. Porque é exatamente isso que o Senhor estabelece aqui. A genealogia, essas notícias que Abraão recebe lá dos parentes distantes. O seu irmão está tendo descendência também. O que vai acontecer? Enquanto Isaac está sendo aqui quase morto e recobrado da morte, figuradamente, uma menina está nascendo. Uma menina que seria da sua família. E que quando eles fossem adultos, eles se encontrariam. Para quê, gente? Só para mais um casamento? Só para mais um dia de alegria e de festa? Não! Vejam o evangelho maravilhoso aqui, no nascimento de Rebeca, nas linhas paralelas que se encontrariam lá na frente. Dali nasceria Jacó, e de Jacó nasceria Judá, e de Judá nasceria o anjo do Senhor, que disse aqui para Abraão, em outras palavras: Abraão, segura o cutelo, Abraão, quem vai para o altar sou eu. Segura o cutelo, Abraão, porque Isaac não é suficiente. Porque um carneiro não é suficiente. Eu preciso ir para o sacrifício. O anjo do Senhor precisava nascer, precisava ser encarnado. E eu olho para essa história aqui, e eu vejo então, sim, Jeová Jireh. E nessa hora ninguém pergunta que Deus é esse. Você olha para a cruz do Calvário, todo mundo que perguntou antes, que Deus é esse, que manda matar seu próprio filho? Ninguém nessa hora faz essa pergunta. Mas olha o que está acontecendo aqui. Abraão preparou todo o sacrifício da morte do seu próprio filho. E o que Deus Pai fez? Desde toda a eternidade, Ele preparou a morte do seu filho. Foi Ele quem criou a madeira, que foi a matéria-prima para aquela cruz. Foi Ele quem estabeleceu aquele monte, onde Jesus Cristo foi morto. Foi Deus quem na plenitude dos tempos estabeleceu a exata hora e data em que o seu filho, seu único filho, a quem ele amava, morreria. Deus Pai prepara tudo para a morte de seu filho. Esse texto obviamente mostra o tipo de Cristo em Isaac. Isaac carrega a lenha para o sacrifício, Jesus Cristo carrega a sua cruz. Isaac é obediente até mesmo diante da morte, Jesus Cristo é obediente até a morte. Mas Isaac precisa de um carneiro, Isaac precisa de um substituto. E agora você me diga se esse teste não faz sentido, se essa prova não faz todo o sentido, quando Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o anjo do Senhor encarnado, ele grita daquela cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Pai, cadê o carneiro? Pai, cadê o cordeiro? Pai, cadê o substituto? E o pai fala: você é o cordeiro. E o cutelo da ira do pai desce e imola o Salvador.
Para Cristo não houve substituto. Ele é Jeová Jireh encarnado. Ele provê. Ele não apenas faz o sacrifício, ele é o próprio sacrifício. Esse é o seu ofício sacerdotal. E eu gostaria de terminar lendo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 32. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta cuja resposta agora sim é Jeová Jireh. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Jeová Jireh, nos ajuda a usar esse nome corretamente, não como um amuleto. Nos ajuda a usar todos os teus nomes, os títulos e atributos de forma correta e não como amuletos, ou não como quebra do terceiro mandamento. Ó Deus, nos abençoa nessa noite. E nós te rogamos que os nossos filhos sejam como Isaac, prontos para te adorar, prontos para vir ao culto por tua causa e não por nossa causa, prontos para serem como sacrifício, assim como o Senhor Jesus Cristo foi. Mas se nós não formos, ó Deus, como podemos esperar isso deles também? Tende misericórdia do Levi, que vai ser, Deus, de uma certa forma sacrificado no ministério. Ajude-o, ó Deus, ali em Panguaçu ou em qualquer outro lugar, a ser modelo do rebanho, nesse sentido também. Abençoa, ó Deus, a todos aqueles que entraram aqui e podem até falar Jeová Jireh, mas não pertencem a Ele ainda. Que o Senhor faça a sua obra de salvação e dê a eles a provisão que eles realmente necessitam, que é a salvação em Cristo Jesus. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós geralmente cantamos nesse momento, nós não vamos cantar agora. Vamos passar a um momento de votos, um momento de ordenação, e isso é feito no culto, sim, dentro da liturgia, porque nós cremos que os votos fazem parte da adoração ao Senhor. E para isso, em preparação, eu lerei algumas informações importantes para nós entendermos o que está acontecendo nesse momento. O Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens,